Olá, colegas! Vamos falar agora sobre a alienação de bens. Então, o que significa alienar? Alienar é um termo jurídico que significa a transferência do domínio de uma coisa para outra. E essa transferência pode acontecer por venda, por troca ou por doação. A alienação de bens da administração pública está prevista no Código Civil, nos seus artigos 98 a 103. Lembrando que alienar é transmitir a propriedade de um bem a uma outra pessoa. E essa transmissão pode acontecer com remuneração ou sem remuneração. Quais são as principais características dos bens públicos? Então, conforme algumas restrições que são impostas pela própria legislação, os bens públicos têm como característica a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a não onerabilidade. Essas são as principais características impostas aos bens públicos. E quais são os requisitos para que ocorra a alienação de bens públicos? Então, ela está prevista na Lei de Licitações do ano de 2020, homologada em 2021, no seu artigo 76. Então, ela é nessa lei que fala como que pode acontecer a alienação de bens imóveis. E para isso acontecer, tem 4 requisitos. Primeiro, a existência de interesse público devidamente justificado. O bem tem que ter um valor avaliado, ele tem que ter autorização legislativa em regra e tem que passar pelo processo de licitação na modalidade leilão, exceto nos casos em que a licitação é dispensada. Quais são os tipos de alienação de bens? Venda, doação, dação em pagamento, permuta, investidura ou alienação por investidura, legitimação de posse ou concessão de domínio. Então, esses são os tipos de alienação de bens públicos. E o que são os bens públicos? Então, os bens públicos são os bens que a administração pública utiliza para realizar os seus serviços. Então, são bens onde ela presta os serviços públicos, como um hospital, uma escola. E eles são bens patrimoniais indisponíveis e não podem ser alienados. Quais são os bens, então, que podem ser alienados? Os bens que não podem ser alienados. Os bens de uso comum e de uso especial. Enquanto esses bens forem classificados como uso comum e uso especial, não podem ser alienados. Mas é lícita a alienação de uma entidade pública para a outra, sendo que tal transferência sempre vai ocorrer através de uma lei. Portanto, nós temos que a cessão de bens públicos e a alienação de bens públicos, para serem realizadas, elas têm que observar o que está prescrito na lei. Por quê? Porque o patrimônio público, por ele existir, por que existe o patrimônio público? Para atender uma necessidade do Estado e da população. Portanto, para que possa ocorrer essas formas de alienação de bens públicos, é necessário que se obedeça à legislação, para que esse patrimônio público possa ter uma proteção mais rígida e impedir abusos sobre esses patrimônios. Então, portanto, a alienação de bens públicos só deve ser realizada desde que se obedeça todos os preceitos previstos nas normas ou na legislação. Encerramos assim nossos estudos. Desejo a você um bom final de semestre e que vocês estudem para a nossa prova de número 2. Então, foi um prazer conhecê-los e peço que vocês respondam todas as nossas atividades avaliativas e estudem esses conteúdos que serão aplicados na nossa prova 2.